Olá, pessoas que acompanham aqui o canal. Hoje vamos gravar mais uma vez um vídeo sobre curiosidades bíblicas. E aí, vamos lá? A primeira curiosidade que temos hoje tem a ver com o apóstolo Paulo e é sobre as suas cartas que ele escreveu à igreja de Corinto. Você sabia que a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo enviada aos Coríntios não foi a primeira carta? Gente. Isso nós vemos aqui no capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Aqui ele diz que já em carta vos escrevi. Isso quer dizer que ele já tinha escrito uma carta antes dessa primeira carta que foi inserida no cânon, ou seja, na Bíblia. Aí continuando ele diz assim: Refiro-me isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Entenderam? Mas agora vos escrevo. Isso ele falando da carta desta carta que ele está escrevendo aos Coríntios. Então isso quer dizer que essa não foi a primeira carta, essa pode ter sido a segunda, a terceira. Isso aí ninguém sabe. Até porque o apóstolo Paulo ele se comunicava no período, como ele não podia estar em todas as igrejas, se comunicava por carta. No capítulo 7 do mesmo livro, diz assim, ó: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem a seu próprio marido. Quer dizer, eles se comunicavam por carta. E essa carta, essa primeira carta aos Coríntios, não foi a primeira carta de Paulo, enviada a essa igreja. A segunda curiosidade nós vamos ainda achar no livro de Coríntios. Encontra-se no capítulo 11 e trata do assunto sobre o uso do véu na igreja. Vamos primeiro ler o texto. Diz assim: De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Veja o que o texto diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se, ou seja, parar, ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem ter o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe é dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós,
não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bom, gente, o texto é bem claro. Paulo está dizendo aqui que é errado o homem entrar na igreja, orar ou profetizar tendo a cabeça coberta, porque ele é a glória de Deus, ele é a imagem e glória de Deus. Já para a mulher é o contrário. A mulher é a glória do homem, ela tem que ter a cabeça coberta com tecido, com véu. E ao contrário do que muita gente ensina aí, de que o cabelo é que é o véu, é que foi lhe dado em lugar do véu, isso é uma má interpretação do texto, porque Paulo diz assim, no versículo 14: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem ter cabelo comprido? E no caso, para a mulher é uma honra. Paulo está falando do mundo natural, não do mundo espiritual. Porque se fosse, no caso, o cabelo da mulher fosse dado no lugar do véu, todo homem teria que ter a cabeça raspada. Porque o homem não tem o cabelo? E é uma desonra para o homem orar tendo a cabeça coberta? Então todo cristão teria que ser careca. Mas Paulo não era cabeleireiro, Paulo era apóstolo. E ele está falando aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse costume talvez tenha nascido por causa das irmãs da Igreja Católica, porque as mulheres da Igreja Católica, elas sempre usaram, antigamente, né? Hoje em dia está mais liberal, mas elas sempre usaram o véu na igreja. E talvez para fazer diferença, as igrejas protestantes interpretaram dessa forma, mas está errado. Assim como está errado também o uso da barba, porque no período comunista, como os comunistas usavam aquela barba grande, então o que foi que a igreja fez? Para fazer diferença entre os cristãos e os comunistas, vamos todo mundo tirar a barba. E nasceu essa teoria de que ter barba vê que ignorância, que ter barba é pecado. E todo mundo usa barba. Mas se a gente for ler na Bíblia, no livro de Levítico, isso é até uma lei que Deus impôs ao povo de Israel. Eu sei que não vale mais para o dia de hoje, mas Deus diz no livro de Levítico que o homem não deveria golpear a ponta de sua barba, ou seja, todo judeu era barbudo. Inclusive o próprio Jesus, né, o nosso mestre. E se barba fosse pecado mesmo, irmão? Já imaginou? Deus cria o homem e enche a cara do homem de pecado? Porque se a barba é pecado, analise comigo direitinho. Então a mesma coisa é o uso do véu. As mulheres sim, devem usar o véu na igreja. Ainda no livro de Coríntios, nós agora vamos falar sobre dons espirituais. Capítulo 12, Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Prestou atenção, não foi, irmão? Não seja ignorante, não. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Entenderam, irmãos? Aí continuando aqui, porque assim
como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros em um só corpo. Paulo tenta esclarecer esse problema. Isso há quase 2000 anos atrás já existiu esse tipo de problema, irmão. Irmãos fazendo acepção de pessoas. Uns porque falavam línguas estranhas, o outro não falava. Um porque profetizava, o outro não. E assim é nos dias de hoje. Hoje em dia, se um irmão na igreja falar línguas estranhas, eita, aquele é batizado com o Espírito Santo. Aquele que não fala é porque não é. Se já é um pouco escanteado. Eita, aquele irmão profetizou. Aquele ali já é idolatrado pela igreja, porque profetizou. Mas Paulo está tentando aqui deixar bem claro. Gente, Deus distribuiu os dons assim como um corpo é cheio de membros diferentes. O ouvido serve para quê? Para ouvir. Mas o ouvido não pode ficar no meu pé, porque senão eu não vou ter equilíbrio e vou levar uma queda. O nariz é feito para cheirar. Mas o nariz não pode ficar debaixo do meu sovaco. Porque como é que eu vou cheirar, sentir o cheiro das coisas, se vai estar ali abafado? Então Deus colocou tudo no lugar certinho, como lhe aprouve. Se Ele quer que um tenha o dom de falar em uma língua diferente, é porque vai haver necessidade para aquilo. Assim como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos ali em um só lugar, existiam ali visitando Israel na festa do Pentecoste 16 nações diferentes. E Deus deu o dom de línguas naquele momento. Por quê? Porque houve necessidade. E aqueles homens começaram a exaltar a Deus na língua daquele povo que estava ali visitando. Ou seja, aquele povo, aquelas nações que estavam visitando Jerusalém naquele dia, foram evangelizadas naquele mesmo momento. Por quê? Porque Deus viu que houve necessidade e deu o dom de línguas. Mas nem todos, irmãos, vão falar línguas. E também nem todos vão ter o dom de curar, porque Deus distribuiu da maneira como lhe aprouve. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bem claro, que tenha esclarecido, tirado dúvida. Eu vou ficando por aqui e tchau.